Imagine um homem recebendo de Deus uma ordem clara: ir até a cidade mais temida de sua época, o coração do império inimigo, e anunciar que o juízo divino estava chegando. Esse homem era Jonas, um profeta escolhido, mas que decidiu fazer o contrário do que Deus havia mandado. Ele não apenas resistiu, ele tentou fugir, embarcando em uma jornada que o levaria a aprender que não existe lugar onde alguém possa escapar da presença do Criador. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A cidade era conhecida por sua crueldade, violência e idolatria. Para um israelita, Nínive representava o pior inimigo possível. Obedecer a esse chamado era arriscar a própria vida. E mais do que isso, era aceitar que Deus oferecia perdão até mesmo para aqueles que Israel mais odiava. Jonas não suportou a ideia. Em vez de obedecer, decidiu fugir para Tarsis, que ficava na direção oposta. Seu plano era escapar do olhar de Deus, como se fosse possível. Ele entrou em um navio, confiante de que deixaria o problema para trás. Mas ninguém foge do Senhor. No meio da viagem, uma tempestade terrível se levantou. O vento rugia, as ondas batiam contra o navio, e os marinheiros, experientes em mares revoltos, entraram em pânico. Cada um clamava a seus deuses, pedindo socorro. Enquanto isso, Jonas dormia, indiferente ao caos que sua desobediência havia causado. O capitão o acordou e pediu que orasse também, mas a verdade logo veio à tona. Jonas era o responsável. Ele mesmo confessou que fugia do Deus Criador dos céus e do mar. A solução parecia radical. Jonas pediu que o lançassem ao mar para que a tempestade cessasse. A princípio, os marinheiros resistiram, mas quando perceberam que não havia outra saída, clamaram ao Deus de Israel por misericórdia e lançaram Jonas às águas. No mesmo instante, o mar se acalmou. Aqueles homens que não conheciam o Senhor reconheceram seu poder e ofereceram sacrifícios. E Jonas, afundando nas águas escuras, pensou que aquele era o fim. Mas o plano de Deus ia muito além. Um grande peixe, preparado pelo próprio Senhor, engoliu Jonas. Por 3 dias e 3 noites, ele ficou no ventre do animal. Mais do que um castigo, aquele lugar se tornou uma sala de aprendizado. Ali, no silêncio das profundezas, Jonas não tinha mais para onde correr. Tudo o que lhe restava era orar. Suas palavras revelam arrependimento e consciência de que a salvação pertence apenas a Deus. Ele reconheceu que havia tentado fugir, mas que não existe refúgio fora da presença divina. No 3º dia, o peixe o vomitou em terra firme. Era como se Jonas tivesse recebido uma segunda chance. E Deus, paciente e misericordioso, renovou o chamado. Levanta-te, vai a Nínive e prega contra ela. Desta vez, Jonas obedeceu. Quando chegou a Nínive, a cidade enorme e movimentada, Jonas proclamou uma mensagem curta, direta e até dura. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Para surpresa do profeta, algo extraordinário aconteceu. O povo acreditou. Desde o rei até o mais humilde, todos se arrependeram. Vestiram-se de pano de saco, jejuaram e clamaram a Deus por perdão. Até os animais foram incluídos nesse ato coletivo de humilhação. O rei declarou que todos deveriam se afastar da violência e buscar a misericórdia divina. Deus viu o arrependimento sincero e decidiu não destruir a cidade. Foi a maior conversão coletiva registrada nas Escrituras. E enquanto os céus celebravam, Jonas se encheu de ira. Ele não queria ver seus inimigos perdoados. Ele queria ver juízo, não graça. Sentado fora da cidade, Jonas ficou amargurado. Então Deus fez crescer uma planta para lhe dar sombra e aliviar o calor. Jonas ficou feliz por causa da planta, mas no dia seguinte, Deus mandou um verme que a destruiu. E logo o sol escaldante fez Jonas sofrer. Ele lamentou a perda da planta. E foi então que Deus revelou a lição final.
Você tem pena da planta, pela qual nada fez, mas não quer que eu tenha compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também de muitos animais? A narrativa termina abruptamente, sem mostrar a reação de Jonas. Esse silêncio é intencional. O livro não encerra com a resposta do profeta, mas com a pergunta de Deus. Uma pergunta que ecoa até hoje. Será que nós compreendemos a profundidade da misericórdia divina? Será que nos alegramos quando Deus perdoa até os piores inimigos? Ou somos como Jonas, preferindo juízo em vez de graça? A história de Jonas é mais do que o relato de um homem engolido por um peixe. É um espelho da nossa própria relutância em obedecer, da nossa dificuldade em perdoar e da graça infinita de Deus que insiste em nos alcançar, mesmo quando tentamos fugir. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar agora. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos espalhar as histórias bíblicas completas, que transformam vidas e revelam o amor profundo de Deus por toda a humanidade.